Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe também os nossos amados irmãos através da internet. Que Deus continue abençoando a cada um de acordo com a palavra de Deus. A melhor bênção que nós podemos receber é a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Seu Espírito é a sua palavra. Vamos ler Atos, capítulo 13, versículo 36. Nesta noite, vamos falar sobre o título, o tema, Um Dia Depois. Um dia depois. Atos 13, versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Querido Pai Celestial, mais uma vez, poderoso Deus, carecemos de Ti, Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor. Não somos nada sem o Senhor, Pai. Não podemos existir sem o Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E sabemos que o Senhor é a sua palavra. Fale conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. A palavra de Deus, aqui no livro de Atos 13, 36, olha que coisa interessante, aonde o irmão Brana nos leva. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, no seu dia, na sua geração, servido conforme a vontade de Deus. No dia de Davi, Davi serviu conforme a vontade de Deus, conforme o Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, se no nosso dia podermos servir a Deus de todo o nosso coração, enquanto nós vivemos, na nossa geração, no nosso tempo, no nosso dia. Davi, no seu dia, serviu bem ao Senhor. E o desejo do meu coração, do seu coração, creio, que é no seu dia, servir bem ao Senhor. Ouvir a sua palavra, ser obediente à sua palavra, crer na palavra de Deus que está cumprindo hoje. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que possamos encontrar graça diante de Deus,
para que possamos também sermos segundo o coração de Deus. Porque a esposa de Cristo, ela é segundo o coração de Deus. E ela serve bem a Deus no seu dia, na sua geração. Olha que escritura. Tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Deus manifestou a palavra no dia de Davi, e Davi creu. Davi foi obediente ao Espírito Santo no seu dia. Davi foi ungido com o Espírito Santo no seu dia. E mesmo Davi tendo caído e pecado, Davi se arrependeu. Ainda que nós possamos, ainda como seres humanos, cairmos, pecarmos, que possamos arrependermos de nossos pecados e buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar. Isto é servir bem a Deus. Servir bem a Deus não quer dizer que você não vai tropeçar, cair, falar alguma coisa errada, fazer alguma coisa errada. Estamos sujeitos, meus irmãos. Isto não tirou o Espírito Santo de Davi. Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Mas tirou a alegria da salvação. Pecado, ele tira a alegria da salvação. O pecado, ele tira a alegria de ouvir a Deus. O pecado tira o prazer de estar na igreja. A pessoa não sente mais aquela motivação, aquela atração em poder estar na casa de Deus, em poder parar depois de um dia de trabalho e servir bem a Deus. A pessoa perde aquilo. Possamos, meus irmãos, ter graça diante do Senhor, aos olhos do Senhor, para que nós possamos sermos fiéis a cada dia. Davi foi fiel no seu dia. Mesmo com todas as fraquezas, ele se arrependeu. Isto é o que importa. As pessoas não entendem Deus. As pessoas não entendem Deus. A única coisa que Deus requer de nós, preste atenção, meus irmãos, a única coisa, quando nós falhamos, é ouvir de nós, de um coração quebrantado, é ouvir nós falarmos: Pai, pequei. Deus não requer muitas coisas de nós. Deus simplesmente quer que nós reconheçamos que somos sujeitos a erros, fraquezas. Por que Adão perdeu o direito da árvore da vida? Eva perdeu o direito da árvore da vida. Quando Deus perguntou para Adão se ele tinha comido da árvore que Deus disse para não comer, Adão falou para Deus: foi a mulher que o Senhor me deu. Não era isso que Deus queria escutar ali. Deus queria escutar ali de Adão: Pai, pequei, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A coisa tinha sido diferente, meus irmãos. A coisa tinha sido diferente. O problema é que o homem,
ele não reconhece que está errado, não reconhece que está em pecado. Não cai em si. Deus perguntou para Eva, o que aconteceu, Eva? Deus queria escutar, ô Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei. Na hora que Deus faz uma pergunta, meu irmão, Deus espera aquela resposta de você, de mim, né? Não é verdade? Só que nós não damos aquela resposta. Nós não reconhecemos. E Deus perguntou para Eva, foi a serpente que o Senhor criou. Era só falar, pequei. Parábola do filho pródigo, que o Senhor Jesus contou, né? Pai, pequei. Não sou digno de ser tratado como um dos teus filhos. Deixa-me ser um servo. Então, meus irmãos, servir bem a Deus é crer na palavra de Deus no dia, é sermos obedientes à palavra de Deus, e quando cairmos ou falharmos, é corrigirmos, é falarmos a Deus, não com falsidade, não com hipocrisia, mas Deus olhar lá no nosso coração e ver sinceridade, ver, Pai, pequei, eu errei. Davi tinha essa capacidade, o eleito tem essa capacidade. O irmão chegar para o outro irmão e falar, irmão, eu pequei, eu errei contra ti. A irmã chegar para outra irmã e falar, irmã, me perdoa, eu pequei, eu. A coisa mais difícil que tem, meus irmãos, é a pessoa chegar e falar, eu pequei. A coisa mais difícil que tem. Sabe do que o homem gosta de falar? Eu faço isso. Eu sou um bom pastor. Eu sou um grande músico. Eu sou um grande pecador. Eu sou um grande diácono. Eu sou uma grande cozinheira. Sempre para se engrandecer. Mas o homem não consegue falar, eu pequei. A mulher não consegue dizer, eu pequei. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, ele serviu conforme a vontade de Deus, o propósito de Deus no seu dia, meus irmãos. Davi, como um rei, ele foi um rei ungido, e ele serviu o propósito de Deus no seu dia, mas ele dormiu, passou o seu dia, houve um dia depois, foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção, seu corpo morreu, e viu a corrupção, voltou ao pó, e o mundo não acabou porque Davi morreu. Deus levantou outro rei depois de Davi, Deus levantou Salomão, meus irmãos. Houve um dia depois, o filho de Davi. Houve um dia depois. O problema é quando as pessoas acham que, depois que Davi morreu, o grande rei Davi, que nunca perdeu uma luta, uma batalha, um rei ungido, Deus não poderia ter outro rei ungido. Houve um dia depois. Davi serviu bem no seu dia. Mas houve um dia depois. Lutero serviu bem a Deus no seu dia. Mas houve um dia depois.
Aí Deus levantou Wesley. Mas para os luteranos, meus irmãos, eles ficaram no dia de Lutero. Vamos formar aqui uma organização, uma denominação no dia de Lutero. E eles ficaram no dia de Lutero, enquanto que Deus prosseguiu para frente. Enquanto que Deus sempre tem um dia depois. Um dia depois de nós. Um dia depois de Davi. Se o reino de Davi foi abençoado, o reino de Salomão foi mais abençoado ainda. Porque o reino de Salomão tipifica o reino milenial. O reino do milênio. Se Lutero teve uma mensagem abençoada, o Wesley teve uma mensagem mais abençoada ainda, um dia depois de Lutero. Mas o que os luteranos fizeram? Uma denominação no dia passado. Eles não quiseram prosseguir para frente. Eles se organizaram e formaram uma denominação no dia de Lutero. Ah, mas Lutero já tinha dormido no Senhor. Seu corpo já havia visto a corrupção. O que os luteranos tinham que fazer, meus irmãos? Prosseguir no próximo dia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, no outro dia. Lutero partiu, o choro durou uma noite. Mas no outro dia, Deus levantou o sol da justiça outra vez. Deus levantou outra mensagem. Deus levantou outro homem. Um dia depois. O problema é que as pessoas olham o homem e esquecem de ver Deus. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. O próprio Senhor Jesus disse, se estes não clamarem, Deus pode levantar pedras. Agora, o irmão Branham aqui, meus irmãos, na mensagem A Marca da Besta, 13 de maio de 1954, o irmão Branham diz, portanto, a marca da besta, parágrafo 77. Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Agora é o irmão Branham que está dizendo. Agora outra coisa importante, que eu quero colocar aqui para os irmãos. A geração de Davi durou enquanto Davi estava vivo. Depois que Davi morreu, acabou a geração Davi. A geração de Lutero durou enquanto Lutero estava vivo. Depois que Lutero morreu, acabou a geração de Lutero. A geração de Wesley durou enquanto Wesley estava vivo. A geração do irmão Branham durou enquanto o irmão Branham estava vivo. Por isso o irmão Branham disse, eu não julgarei a outra geração. Porque a minha geração só dura enquanto eu estou vivo. A geração é o meu tempo. É o tempo que eu estou vivo. Depois que eu dormir no Senhor, Deus levanta outra geração. É uma geração depois. Depois que Davi morreu, meus irmãos, Deus levantou a geração de Salomão. Salomão ia julgar a sua geração. Davi ia julgar a sua geração. A geração é enquanto está vivo. As pessoas não entendem nem de geração. É enquanto está viva a geração.
A geração do pastor Osmar durou enquanto o pastor Osmar estava vivo. A geração do pastor Osmar vai até 2040. É a geração da noiva. Mas a geração do pastor Osmar terminou quando o pastor Osmar partiu. A geração de Davi terminou quando Davi partiu. A minha geração termina quando eu partir. A sua, quando você partir, geração enquanto está vivo. O pastor Osmar não vai julgar esta geração nossa hoje, depois que ele partiu. As pessoas creem de uma forma errada. O pastor Osmar vai julgar a geração. Não. Ele vai julgar o que aconteceu até enquanto ele estava vivo. Ele não vai julgar o que aconteceu depois que ele partiu. Porque depois que ele partiu, é um dia depois. Eu fui uma boa esposa, eu fui um bom filho, eu fui uma boa filha, enquanto ele estava vivo. Mas e depois que ele partiu, na outra geração? O que você tem feito? Porque agora quem vai julgar é a nossa geração, é nosso dia. Se nós partirmos, meus irmãos, se eu partir, outro vai julgar a geração da frente, é um dia depois de nós. É o que acontece no dia que você está vivo. Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Parágrafo 78, a marca da besta, 1954. Portanto, eu disse, Mombrana, portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização. O irmão Brana serviu bem ao Senhor na sua geração, ele cumpriu Apocalipse 10, 1 a 7. Ele revelou todos os 7 selos, ele revelou o novo nome, ele revelou os 7 trovões. O irmão Brana cumpriu a palavra para o seu dia. O irmão Brana serviu bem ao Senhor na sua geração. Mas ele dormiu. E depois que ele dormiu, o irmão Brana está dizendo aqui, Senhor, não quero nenhuma organização. Não tem que fazer uma organização em cima do irmão Brana, porque o irmão Brana serviu bem ao Senhor. Era um profeta de Deus. Aí o que acontece? Depois que o irmão Brana parte, as pessoas vão e fazem uma organização em cima do mensageiro, daquela mensagem. Vamos aprender com o irmão Brana? O pastor Osmar já pregou isso, meus irmãos. Vocês acham que eu aprendi isso aqui lendo a mensagem? Quem aprendeu lendo a mensagem foi o pastor Osmar. Eu aprendi escutando o pastor Osmar. Senhor, não quero nenhuma organização. Deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto estou vivendo. Depois que morre, meu irmão, não tem como mais você servir a Deus aqui, nessa terra. Você vai servir na glória. Mas o plano de Deus aqui nessa terra, enquanto você vive, é quando você está aqui. Como que você tem servido a Deus? Como que você tem servido a palavra da hora? Tem você permanecido fiel? Deixa-me servir-te de todo o coração. Esta é a oração de cada crente. Foi a oração do irmão Brana. É a minha oração. É a sua oração. Deixa-me servir-te de todo o coração. Crer nessa mensagem de todo o coração, com toda a minha alma. Enquanto estou aqui vivendo, deixa-me, Senhor, pregar essa mensagem de todo o coração, enquanto eu estou vivo.
Porque depois que eu partir, Deus tem outro depois de mim. Você acha que Deus está preso no irmão Brana? Ou você acha que Deus fica preso no homem? Você acha que Deus fica preso no pastor Osmar? Ou você acha que Deus fica preso em mim? Não! Não se faz uma fogueira no mesmo lugar. Ah, Moisés partiu, acabou. Deus levantou Josué. Ah, Jesus partiu, acabou. Não, Deus levantou Pedro. Deus levantou Paulo. Ah, Paulo partiu, acabou. Não, Deus levantou Irineu. Deus levantou Martim. Deus levantou Columba. Deus levantou Lutero. Sempre assim, meu irmão. Sempre é assim. Só que quando o homem de Deus parte, ao invés do povo prosseguir em frente, eles formam uma doutrina, uma denominação em cima daquele homem que partiu. Escuta isso aqui, que o irmão Brana disse. Aí o que aconteceu? O irmão Brana, profeta de Deus com sinais, maravilhas. Crê você nisso? Primeira e segunda etapa, sinais, maravilha, meu irmão. Terceira etapa, poder da palavra falada. Haja esquilo. Revelou os 7 trovões. Revelou os 7 selos. Que maravilha. Um profeta vindicado pela coluna de fogo. Serviu bem ao Senhor na sua geração, no seu tempo, no seu dia, mas dormiu, partiu, Deus recolheu, aí acabou. Vamos agora formar uma denominação em cima da voz do irmão Brana. E eles formaram uma denominação chamada ressurreição isolada, uma doutrina chamada ressurreição isolada. O irmão Brana vai ressuscitar isoladamente para ainda vir pregar os 7 trovões. Porque eles não viram o que o irmão Brana já tinha pregado. Revelado. E eles ficaram então esperando o irmão Brana, estão esperando o irmão Brana ressuscitar até hoje. Por quê? Porque eles formaram algo para prender o povo em cima daquele homem, no seu dia. Aí eles viram, meus irmãos, que aquilo não estava segurando as pessoas, formaram a doutrina do aperta o play lá nos Estados Unidos. Não tem outro homem depois de William Branham. Acabou. Depois de William Branham, acabou, meu irmão. Acabou, ele é o 7º. Depois de William Branham, ele é o último. Acabou, não tem outro homem. Não tem outro profeta depois de William Branham. Não tem outro homem de Deus depois de William Branham. Vocês não podem escutar outra voz depois de William Branham. Então criaram a doutrina do aperto play. Tem que apertar o play só do irmão Branham. Pastor tem que apertar o play na igreja. Formaram uma denominação, formaram uma doutrina em cima de William Branham. Por quê? Porque não tem outro depois de William Branham. Acabou. Mas o que o irmão Branham ensina? Eu aprendi isso aqui com o pastor Osmar. Eu estou pregando que o pastor Osmar já pregou. Em seguida, olha aqui. Portanto, eu disse, 78, Senhor, não quero nenhuma organização. O irmão Branham não queria que formasse nenhuma organização em cima do seu ministério. O irmão Branham não queria que formasse doutrina de aperto play, que só tinha que escutar sua voz. O irmão Branham não queria que formasse uma doutrina de ressurreição isolada.
O povo crendo que o irmão Branham tinha que ressuscitar para revelar novo nome. O irmão Branham não queria isso, meus irmãos. Senhor, não quero nenhuma organização. Deixa-me servir-te de todo o coração enquanto estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, meus irmãos, em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Vocês veem como é que o povo crê errado? Se eles tomassem a mensagem igual o pastor Osmar tomou, não creria em doutrina errada. Olha o que o irmão Branham disse. Em seguida, depois que o irmão Branham partisse. O irmão Branham nunca falou, depois que eu partir, vocês vão apertar o play e escutar só minha mensagem. Pastor nenhum pode pregar. Tem que apertar o play na igreja do irmão Branham. Só o irmão Branham. E se o pastor Osmar tivesse crido nessa doutrina, nós nunca tínhamos sabido da terceira etapa, do novo nome, do Cordeiro saiu do trono. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. E Deus levantou outro homem depois que o irmão Branham partiu, para poder cumprir um dia depois do irmão Branham, um dia depois de Apocalipse 10, 1 a 7, Deus tinha um dia depois, Deus tinha o ministério de João, Deus levantou outro homem depois de William Branham, chamado pastor Osmar Rodrigues Costa, depois de Apocalipse 10, 1 a 7, diz o irmão Branham, em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome o seu lugar. Tu terás alguém que toma Apocalipse 10, 8 a 11 e profetiza outra vez. Deus sempre tem um homem. Deus não precisa de maquinário, meus irmãos. Deus sempre usa o homem. O irmão Branham serviu bem ao Senhor na sua geração, revelou todas as coisas, revelou todos os 7 selos. Mas Deus tinha um dia depois. E Deus levantou outro homem depois de William Branham, chamado pastor Osmar Rodrigues Costa, que serviu bem ao Senhor na sua geração. Enquanto ele viveu, ele serviu bem ao Senhor. Ele profetizou toda a revelação. Ele pregou a terceira etapa. Ele pregou o novo nome Branham. Ele serviu bem ao Senhor. (79) Não tente edificar sobre algum outro. Não tenta formar uma denominação em cima do homem, formando doutrinas erradas. Não tente, não faça. Não faça uma cerca. Tem que escutar só aquele homem. Tem que escutar só William Branham. Agora tinha que escutar o pastor Osmar também. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. Quando eles pararam em Lutero, eles apostataram. Quando eles pararam em Wesley, eles apostataram.
Quando eles pararam no irmão Brana, eles apostataram. Quando eles param no pastor Osmar, eles apostatam. Começa a formar doutrinas erradas, já aperta o play novamente. Formando uma denominação em cima do pastor Osmar agora, meus irmãos. Só que Deus tem um dia depois, sempre Deus tem um dia depois. É isso que eu aprendo com a mensagem. Escute. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. Eles tinham de continuar movendo todas as noites. Faziam uma nova fogueira a cada noite. Apenas continuavam avançando. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite, meus irmãos? Avançando, prosseguindo em frente. Nós não paramos lá atrás, mas nós estamos prosseguindo. O Tabernáculo Brana está prosseguindo. Apenas continuavam avançando. E isso é o que temos de fazer. Você sabe o que você tem que fazer? Avançar. Avante, hostes da fé. Prossiga, esposa de Jesus Cristo. Nós não paramos em William Brana, mas nós prosseguimos com o pastor Osmar. Nós não apostatamos com aperto play, mas nós prosseguimos com a mensagem. E isso é o que temos de fazer. O que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo. O que o irmão Brana teve, foi ótimo. O que o pastor Osmar teve, foi ótimo. Esse foi o dia deles, mas eles dormiram, eles descansaram no Senhor, eles guardaram a espada, para que agora nós possamos, cada um de nós, tomarmos dessa espada desembainhada, meus irmãos. Não é só o pregador não, é cada um de nós, que lutamos por esta mensagem, que lutamos por esta verdade. Não espera só ser o pastor não, é você que tem que lutar contra doutrinas erradas, pensamentos errados. Isso foi ótimo. Esse foi o dia deles. E eles serviram bem ao Senhor no seu dia. Mas agora é nós que temos que servir bem. Agora é nós. Não adianta nada servir bem ao Senhor nos dias do pastor Osmar, se você não serve bem ao Senhor nos dias de hoje. Porque hoje é um dia depois. Já teve divisão, já teve doutrina errada, já teve separação, já teve um monte de coisa. É um dia depois, meu irmão. Estamos vivendo num dia depois. Estamos vivendo em outro dia. Agora nós estamos avançando.
E se houver um dia depois de nós, virá do mesmo jeito. Então não muda. Se houve um dia depois do irmão Brana, eles tinham que seguir aquele homem. Se houve um dia depois do pastor Osmar, nós temos que continuar. E se houver um dia depois de nós, as pessoas têm que continuar seguindo Deus. Você não segue o homem, você tem que seguir Deus, a palavra que manifesta no homem. E se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo, do mesmo jeito, vocês estão entendendo? Houve um dia depois de Lutero, veio Wesley. Houve um dia depois de Wesley, veio os pentecostais. Houve um dia depois dos pentecostais, veio o irmão Brana. Deus não parou. Houve um dia depois de William Brana, veio o pastor Osmar. E houve um dia depois do pastor Osmar. Quem quiser parar, que pare. Mas a esposa de Cristo, ela marcha para frente. Ela prossegue em frente, porque ela não está olhando o homem. Você não tem que olhar mas é aquele pastor, é esse pastor, é neófito, é não sei o quê. Irmão, você não segue o homem. Quem seguia o homem, ficou com o homem. Formaram uma denominação com o homem. Mas nós não servimos o homem, nós servimos a Deus. Davi serviu bem ao Senhor. É a Deus que nós temos que servir. Não é a esposa de William Brana. Nós não somos a esposa do pastor Osmar. Nós somos a esposa de Cristo. Cristo Brana. Cristo com novo nome. Mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, Pai, Suas palavras são verdadeiras, Senhor. Só há um caminho, Pai, não existe dois caminhos. Não existe duas terceira etapa, não existe dois João, não existe duas noiva, não existe dois Espíritos Santo, Pai. Só há um caminho, uma verdade e uma vida, Pai. E que cada eleito possa, Senhor, ter esta luz da palavra do dia de hoje. No nome de Jesus Cristo, amém. Ouve-se uma história e eu creio que é real. Veio com os anjos lá no monte pôr do sol, e eles vieram em uma constelação com William Brana, nosso irmão. E eles estavam ali suspensos no ar, todos se enchiam com a glória celestial, pois um pé na terra e o outro sobre o mar, veio a mensagem revelar. E esta mensagem veio com tanta unção, veio repousar no ministério de João. Tira o eleito lá das denominações, veio revelar 7 trovões. Toma o livrinho que o anjo tem na mão e diz que o cordeiro já saiu da intercessão. Tudo ele pregou, que disse Brana, o irmão, com essa mensagem de João, cheia de virtude, de poder celestial, tem uma
essa mensagem e para mim é singular. Ela tem poder e ela traz revelação. Mostra um novo nome, meu irmão. Ela veio agora, mesmo no tempo do fim, e foi enviada para você e para mim. É Deus estendendo sobre nós a sua mão, com a sua graça em profusão. A segunda etapa eram pássaros bonitos, a terceira etapa eram anjos no infinito, e eles traziam uma grande comissão para o ministério de João. Com essa mensagem emitindo tanta luz, e nos revelou o novo nome de Jesus, um nome que todos gostariam de saber. Hoje todos podem receber.